A graça e a paz. Amém? Amém. Graças a Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade nos estudos que a gente está fazendo a respeito de mordomia. E hoje a gente vai falar sobre mordomia dos bens. E quando o pastor me chamou para mim trazer a mensagem, aí eu comecei a meditar na palavra do Senhor e comecei a lembrar há 19 anos mais ou menos atrás, quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E essa caminhada toda até hoje. E fiquei meditando a respeito do que Deus fez na minha vida e o que tem ainda que fazer na minha vida. E pensei, e a respeito da palavra de Deus também. Aí falei para o pastor, pois, pode deixar, pastor, então a gente vai trazer a mensagem. E então nessa noite eu quero te fazer uma pergunta para começar. A gente vai dizer assim: a quem pertence todas as coisas que você tem dos seus bens? Pertence a nós ou pertence a Deus? A Deus, amém. Mas mesmo assim eu quero te provar nessa noite, né, que todas as coisas que Deus tem concedido nas nossas mãos, que tem chegado em nossas mãos, pertencem a Deus. Nós somos mordomos aqui na terra para administrarmos as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Então tudo que você tem, né, desde um celular, desde um notebook, desde do seu carro, da sua casa, da sua família, tudo que chega em nossas mãos pertence a Deus. Mas como os irmãos falaram amém, que já sabe que pertence a Deus, mas eu vou provar também, eu quero, né, que vocês marquem aí os versículos, porque eu estava falando com uma pessoa essa semana e a pessoa falou, mas como que você pode me provar? E aí eu comecei a citar os versículos bíblicos, eu falei, a Bíblia nos mostra que todas as coisas pertencem a Deus. Então nós vamos aqui, o versículo que nós vamos estudar é Deuteronômios capítulo 10, versículo 14. E no discorrer aqui da palavra, eu vou dar o meu testemunho de vida também, o que Deus fez na minha vida, e creio que vai fazer na vida dos irmãos. Porque Deus não faz acepção de pessoa não, amém? Então diz assim, Deuteronômios capítulo 10, versículo 14. Somente esse versículo diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então, o primeiro versículo que nós vamos citar nessa noite para você é Deuteronômios capítulo 10, versículo 14. Diz que todas as coisas, os céus dos céus são do Senhor, a terra e todas as coisas que tem dentro da terra. Todas as coisas que estão na terra é do Senhor. Então, além dos nossos bens materiais, quando nós falamos a respeito de bem, primeiro nós olhamos para os bens materiais, o que nós temos, o que deixamos de ter, mas, como foi falado a semana passada sobre os talentos, os dons, são tudo do Senhor. Para que você possa ter algo na sua vida, foi Deus que concedeu, foi Deus que colocou na sua vida. E nós somos administradores, somos como mordomos. O segundo versículo que eu peguei aqui está no Salmo 24:1. A irmã leu na entrada, no começo do culto, né, ela não sabia nem o que eu ia pregar hoje, e aí para confirmar o Espírito Santo de Deus, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, mais uma vez aí um versículo para te provar que não somente os seus bens materiais, mas todos aqueles que habitam na terra são do Senhor. Então, a sua família, né, que você tem é do Senhor, os seus filhos são do Senhor. Você está aqui somente para administrar. Ageu, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer assim, ó: minha é a prata... Não, isso, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui então Ageu está dizendo o quê? Que Deus é o dono do ouro e da prata. Então aí a gente entra na área financeira, na área dos nossos bens. Então o Senhor também é dono do ouro e da prata. Mais um versículo. Esse versículo aqui eu peguei quando Deus conversa com Salomão e pede e fala para Salomão: Salomão, o que você quer? O que você quer que eu possa fazer a teu respeito? E aí Salomão, né, ele não pede nada mais, nada menos do que sabedoria e entendimento para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse julgar o povo de Israel naquela época. Então Deus ficou tão contente que aí ele fala aqui, ó, 2 Crônicas capítulo 1, do 11 e o 12. Então aqui é Deus falando com Salomão. Então ele diz assim, ó: então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto em teu coração, e não pedistes riquezas, bens, honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre
o tal que te constitui rei. Aí no 12, olha o que ele fala: sabedoria e conhecimento te serão dados, e te darei também riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então aqui mostra mais uma vez que Deus é aquele que dá os nossos bens, é aquele que dá as riquezas, né, para nós. Então, para a pessoa dar alguma coisa para você, ela precisa ter. Como Deus é dono de todas as coisas, então é Ele que nos concede os nossos bens, aquilo que nós temos aqui nessa terra. Amém? Mais um versículo bíblico para a gente provar aqui nessa noite que todas as coisas são do Senhor. Salomão acaba de construir o templo, em 1 Crônicas, no capítulo 29, lá no finalzinho, já no último capítulo, do 14 ao 16, ele está orando, agradecendo a Deus pela construção do templo e pelas ofertas que as pessoas traziam para a construção do templo. Então, olha que linda a oração dele. Porque quem sou eu, dizendo Davi, e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e tudo é teu e te damos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância te preparamos, para te edificar uma casa ao teu santo nome. Vem tudo da tua mão, e é toda tua. Então você vê que eles entregaram as ofertas para a construção do templo, mas no mesmo instante, né, Davi orando, agradecendo aquilo lá, ele entendeu que tudo que tinha chegado na mão dele, eles estavam devolvendo ao Senhor. Então, mais uma vez, prova que foi o Senhor que concedeu aquelas riquezas, aquele ouro, tudo aquilo que foi colocado para a construção do templo, foi dado pelo Senhor. E aí as pessoas voluntariamente entregaram na casa do Senhor, construíram o templo, e aí então Davi vem, ora e agradece e declara, né, que ele sabe que tudo veio dele e tudo vai para ele. Então, esses são os versículos. Em Gênesis capítulo 39, no versículo 2, vai dizer o seguinte: o Senhor estava com José. Foi ele um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, mais um versículo aqui vai provar que, independente da situação, independente de onde você estiver, independente das coisas que tenham acontecido na sua vida, o Senhor é com você e o Senhor é aquele que prospera a sua vida. Mas você vai ver aqui que só o Senhor mesmo que fazia José prosperar naquela terra. Ele estava lá como escravo, mas na verdade ele passou de escravo, né? Depois ele passou um momento da vida dele lá no Egito, e aí ele passa a ser então um servo do Senhor naquele local, e ele começa a administrar as coisas que tinham no Egito. Então ele passa de escravo, depois no final de tudo ele passa como governador. Mas tudo isso porque ele foi fiel ao Senhor, e aí o Senhor olhava para ele, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Então esses versículos que eu peguei, eu quero que prove para você nessa noite, que você saia daqui sabendo que todas as coisas que você tem, foi dado pelo Senhor, foi dado por Deus. Nada que você tenha foi conseguido com o seu braço forte, foi conseguido com a sua sabedoria, com o seu trabalho, com o seu suor. Você fez isso? Amém. Mas se não fosse o Senhor, você não teria nada. Amém? Consegui provar para vocês então? Amém? Amém. É muito fácil provar na palavra do Senhor, é muito fácil falar assim, bom, então eu sei que todas as coisas que eu tenho são do Senhor. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer que isso vem do Senhor. Então esse é o grande problema das pessoas. A gente vai falar aqui, você sabe que todas as coisas que você tem é de Deus? Ah, eu sei que é de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não reconhecem. Então tem uma história bem legal aqui na Bíblia, bem fascinante, que nós vamos falar sobre a vida de Jó. Um homem que reconheceu que todas as coisas vinham do Senhor. Então o segundo tópico aqui é reconhecer que todas as coisas são do Senhor. Sabemos que são, mas nós precisamos reconhecer. Então aqui é uma história impressionante. O livro de Jó, ele reconhece que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então ele diz assim, olha só que interessante. Jó 1:20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra, e o adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Então aqui ele declara e ele reconhece que todas as coisas que ele conseguiu na vida foi da parte do Senhor Deus. Então ele declarou: nu eu vim, eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Então ele entendeu aqui que todas as coisas que ele conseguiu na vida dele foi dada pelo Senhor. Ele conversando com Deus, né, no Jó 41:11, ele conversando com Deus, Deus vai falar com ele, sabe o que? Olha só que interessante. E Deus falando com Jó: quem primeiro me deu? Deus falando: quem que primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Então ele falando para Jó, ele falou assim: olha, quem foi primeiro que me deu para me retribuir alguma coisa? Porque tudo que está debaixo do céu é meu. E aí então Jó entende, né, que todas as coisas que tinham chegado na vida dele era do Senhor. Então eu quero mostrar para você aqui, ó, que Jó tinha lá no comecinho. Ele tinha, para vocês verem, tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Então naquela época, para uma mulher ter filhos era a coisa mais difícil. E quando uma mulher tinha vários filhos, era porque ela era uma mulher abençoada por Deus. Então ele tinha 10 filhos. Então olha como que ele era próspero na sua família. Aí eu peguei aqui, em relação à área financeira dele, a Bíblia fala que, olha quanto que ele tinha de gado. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, tinha 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssimos em servos, tinha vários servos que trabalhavam para ele, ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior que todos naquela região do Oriente. Então você vê que interessante. Então o que Deus tinha colocado na mão de Jó, como Deus tinha olhado para Jó e tinha feito com que ele fosse uma pessoa próspera. Eu quero dizer para você aqui nessa noite da seguinte forma: como adquirir a confiança para receber bens durante a nossa vida. Então isso é bem interessante, porque eu estava meditando nesse tópico aqui, e eu falei, como que a gente pode adquirir confiança de Deus na nossa vida, para que a gente possa ter alguma coisa na nossa vida. Então você vê assim que interessante, você não colocaria ninguém que você tivesse confiança para administrar suas coisas, você colocaria? Uma pessoa que tivesse uma má índole, uma pessoa que não tivesse uma carta de recomendação, uma pessoa que você não conhecesse, para ficar dentro da sua casa? Ou para tomar conta dos seus bens, para tomar conta do seu dinheiro? De jeito nenhum, eu não colocaria, e creio que os irmãos também não colocariam. Né? Eu tenho a minha empresa lá, tem 10 funcionários, né? Os 10 funcionários que trabalham lá, trabalham comigo, são os 10 de confiança. Se um deles não fosse de confiança, eu deixo o dinheiro na gaveta, deixo o cheque, deixo lá, eles estão sempre lá, nunca fizeram nada. Porque são pessoas de confiança, mereceram a minha confiança, mostraram que eram pessoas de confiança. Então nessa noite eu quero mostrar para você como que você faz, como que você pode adquirir a confiança do Senhor Deus, para que você possa receber os bens aqui na terra. E uma frase que Deus me deu quando eu estava estudando a respeito desse estudo, aí eu pensei assim, olha só que interessante, é muito melhor você ser um mordomo e viver no palacete, do que ser uma pessoa rebelde e viver no vilarejo. Porque se começa a analisar, a pessoa que é mordomo e toma conta das coisas do rei, ela vive lá no palacete, como José viveu lá no Egito. Ele era escravo, ele era tudo, mas ele desfrutava das coisas do Egito, desfrutava das coisas boas. Em contrapartida, as outras pessoas eram rebeldes e viviam no vilarejo passando necessidade. Então essa é a interessante, né, o interessante dessa noite é você entender que é muito melhor você ser mordomo e desfrutar das coisas do rei e morar junto com o rei no palacete, do que a pessoa ser rebelde e ficar morando no vilarejo passando uma vida de necessidade. Mas para isso, que você morar no palacete, para que você possa ter essa confiança com o Senhor, a gente vai ver aqui, ó, Jó vai dar pelo menos aí 4 características para que eu e você possa ser um mordomo fiel na casa do Senhor. Então, Jó vai falar no primeiro versículo, no capítulo 1, no primeiro versículo vai dizer assim, olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Somente Jó aqui, a gente vai ter umas outras características que ele nos mostra, pelo menos 4 características para que você possa ganhar a confiança de Deus.
Primeira, era um homem de terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, integridade, eu coloquei aqui. Aquilo que não foi corrompido pelo sistema desse mundo. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu espírito. Então, a primeira coisa que nós temos que mostrar para o nosso Deus é integridade. E é o que tem faltado, que falta hoje na vida das pessoas. Infelizmente, porque o mundo, né, como Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo, não deixeis ficar amoldados com esse mundo, porque o mundo tem feito com que as pessoas percam a sua integridade. O diabo, o nosso adversário, tem colocado pratos deliciosos, né, para as pessoas acabarem perdendo a sua integridade. E quando Deus olha para a pessoa, fala assim, como que eu posso deixar um bem, como que aquela pessoa pode ter aquilo lá, porque ela não é uma pessoa íntegra. Mas quando Deus olhou para Jó, ele era um homem íntegro. Então, irmãos, nós temos que zelar pela nossa integridade. Quando Deus olha para mim, para você, Ele tem que olhar para vocês e saber que você é uma pessoa íntegra. Você não tem aí se amoldado nesse mundo, você não tem perdido a sua integridade, você não tem negociado a sua integridade para conseguir alguma coisa nessa vida. Então, a primeira característica aí de uma pessoa de que Jó nos ensina é integridade. Nós vamos ver aqui também que Jó era um homem reto. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Provérbios, capítulo 4, e no versículo 25 ao 27, vai nos também dar uma dica legal. Fala assim, olha assim, o Salomão, né, nos dando uma dica aí, como que a gente tem que agir para viver uma vida reta. Olhem sempre para a frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E afaste os seus pés da maldade. Então, olha que interessante. Então, como você pode adquirir confiança diante de Deus, se você também não leva uma vida reta diante do Senhor? Porque o que acontece também é hoje que a gente está dizendo, as pessoas se desviam para a esquerda e para a direita, e depois querem ter uma confiança diante de Deus. As pessoas querem pegar atalho. Aí eu também, um dia eu comentei e falei uma frase que Deus me deu, né? Nunca ore para que Deus abençoe o seu caminho. Nunca ore. Ô irmão, você está louco? Não vai orar para Deus abençoar meu caminho? Não ore para Deus abençoar o seu caminho. Ande no caminho do Senhor e você será abençoado. Então é diferente porque você vai desviar para um lado e para o outro. Aí quando você está com aquelas dificuldades, com aqueles problemas que não era para você desviar, você vai ficar orando para Deus te abençoar. Né? Então não adianta você ficar orando por esse caminho. Você tem que andar no caminho do Senhor, né? Não se desvie, o seu olhar é sempre para Jesus. Nunca desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus falou para Josué? Né? O versículo não está nem aqui, mas eu lembrei. O que Deus falou para Josué? Ô Josué, agora você vai assumir esse povo agora, só que é o seguinte, medita na minha palavra de dia, de noite, e faça cumprir tudo que está escrito nessa palavra. Concorda, certo? Eu concordo, Senhor. Então, porque assim você fazendo, o teu caminho será próspero. E não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sempre fique no caminho reto. Então isso é importante para nós. Para que você possa ganhar a confiança do seu Deus, você precisa estar num caminho reto. Mais uma dica aqui que Jó nos deu aqui, fala que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Temente a Deus diz o quê? Ter medo de Deus, temer a Deus. Porque Deus, eu sempre brinco, né? Eu fiz alguma coisa, Deus vai pegar um raio, bum, vai jogar lá de cima para te castigar, porque você fez isso, você fez aquilo. Não, temer a Deus é o que Jó fazia, respeitar as suas leis, obedecer os seus mandamentos. Então isso é interessante, quando você obedece os mandamentos do Senhor, quando você respeita as leis do Senhor, você está mostrando para Deus que você é temente a Ele. E aí você ganha a confiança do Senhor. Então diz assim, olha aqui, o que Jó fazia? Jó 1:5. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática que
constante que Jó tinha. Então você vê que interessante? Então ele temia ao Senhor, ele sabia que os filhos dele podiam ter pecado, ou ele mesmo podia ter feito alguma coisa ao Senhor, então ele entregava sacrifícios ao Senhor, ele era temente ao Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos ser, tementes ao Senhor. E por último aqui que Jó nos ensina é desviando-se do mal. Desviar-se do pecado, se você sabe que aquilo vai te fazer pecar, não precisa ter força. Você precisa ter força para desviar-se. Em Gálatas 2:20 vai falar o quê? Fui crucificado com Jesus, assim não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, meu amado, você tem que se desviar do mal. Você sabe que aquilo vai te fazer mal, que aquilo vai te fazer pecar, por que você continua fazendo aquilo lá? Então, o que nós estávamos falando no encontro com Deus, de perdão. Eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa? Amém. A Bíblia está escrito lá, 1 João, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Pecou, pediu perdão, perdão. Só que depois, que a gente estava falando, então eu posso pecar, irmão? Aí João mesmo fala que é para você não pecar, mas se você pecar e pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas agora o grande problema é a consequência do pecado. Então o que a gente fala para as pessoas é isso, a pessoa pecou, errou, aí Deus perdoa, ela veio lá e pecou de novo, o mesmo pecado, errou, pecou, errou, quer dizer, e a consequência do pecado? Depois acontece algo na vida da pessoa, então aí vai falar, poxa vida, mas eu estou acontecendo isso e isso na minha vida, está acontecendo aquilo na minha vida, por quê? Porque na verdade a pessoa, ela não se desviou daquilo que poderia fazer com que ela pecasse. Então, a gente fala, é o computador, é o teu celular, é o Facebook, é as redes sociais, não sei o que pode fazer você pecar contra o Senhor, mas está te fazendo mal, tá vendo que você tá pecando contra o Senhor, então se desvia disso. Então Jó era assim, uma pessoa que se desviava do mal, quando ele via que tinha alguma coisa errada, ele falou, peraí, isso aí não está me cheirando muito bem não, isso aí não é de Deus não. Então deixa eu me desviar. Então a Bíblia fala que Jó, ele se desviava do mal. Então pelo menos essas 4 características que Jó nos ensina nessa noite, é que nós temos que ter. Para você poder ganhar confiança do Senhor. Para que Deus olhe para você e fale, aí vai um servo fiel. Eu posso depositar nele meus bens, eu posso dar para ele, porque eu sei que esse daí não é ladrão. Eu sei que esse daí não vai fazer coisas erradas aqui na terra. Então, Jó era assim, tinha todos esses bens, por quê? Porque Deus, e foi Deus que falou que ele era uma pessoa desse jeito. Então, nós precisamos, pelo menos, nessa noite, sair daqui, convictos, pelo menos dessas 4 características. Uma outra importante também, a gente vai ver lá em Gênesis. Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Esse é o grande problema também das pessoas. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só, então Deus conversa com Abraão e fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar, vai para uma terra que eu vou te mostrar, você lá será abençoado. E a gente vê a vida de Abraão, que ele foi uma pessoa abençoada, uma pessoa que teve vários bens, vários servos que trabalhou com ele, mas o que ele nos ensina aqui nessa noite é que Abraão foi obediente. Então no versículo 4 vai falar qual a característica de Abraão. Partiu então Abraão como Deus lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então não tem idade para obedecer ao Senhor. Desde uma criancinha pequenininha até 75 anos, 80 anos, 90 anos. Não tem idade para você dizer que não pode obedecer ao Senhor. Não, tem que obedecer ao Senhor. Outra característica que Deus, quando olhar para você, vai falar, olha, aqui vai meu servo obediente, aqui vai minha serva obediente. Então realmente essa pessoa merece ser mordomo aqui na terra. Então, obediência, nós temos que ser obediente. Obediente à voz do Senhor. Obediente à palavra do Senhor. Então, esse é o grande problema que nós encontramos na vida das pessoas. Perdem essa comunhão com Deus, perdem essa confiança do Senhor. Por quê? Porque não são obedientes. Então, quando Deus falar com você, irmãos, através de uma palavra, de uma pregação, através da Bíblia, quando você abrir para ler a palavra, através de um louvor, obedeça. Porque se você obedecer, você está ganhando confiança do Senhor. Amém? Você vai ver também mais uma característica interessante aqui de Abraão. Vai falar assim,
Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em minhas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui nós chegamos numa parte aqui, onde que Abraão, né, quando ele saiu junto com o seu sobrinho Ló, teve aquela divisão, aí os inimigos foram lá, pegaram Ló, aí ele foi lá, no nome de Deus lá, que ele foi lá e pegou, conseguiu salvar Ló. Quando ele veio embora, então Deus fala para ele pegar todos os despojos, né, os gados, tudo. Então ele vem todo animado com todas aquelas coisas que ele pegou. E a primeira coisa, quando ele encontra com o sacerdote, que a Bíblia fala que é o Melquisedeque, aí ele fala assim: olha, então como o Senhor me entregou os inimigos das minhas mãos, então eu te darei o dízimo. Então você vê a importância, né, do dízimo na vida do cristão. Então é o que eu estava falando, há 19 anos atrás, quando eu me converti, desde lá para cá, né, eu entendi, logo quando eu me converti, a importância de dizimar na casa do Senhor. A importância de você ser uma pessoa dizimista, uma pessoa ofertante, uma pessoa onde você pode ajudar as pessoas. E meu dízimo, aí eu estava brincando, de 19 anos atrás para hoje é o mesmo. Aí fala: pô, irmão, mas espera, 19 anos atrás você ganhava tanto e hoje você ganha tanto. Mas eu não quero dizer o valor, continua sendo os 10%. Deus não quer saber do seu valor, não quer saber do quanto que você vai dizimar. Ele quer saber da sua, né, honestidade, da sua fidelidade com Ele. Então essa é importante. Porque aquele que não dizima na casa do Senhor, o que a Bíblia fala? Não é eu que estou falando, mas fala o que lá em Malaquias 3,10? Né? Que você rouba a Deus. Aquele que rouba a Deus é ladrão. Você colocaria um ladrão na tua casa para administrar alguma coisa sua? Não colocaria. Você não colocaria um ladrão, né, eu não colocaria um ladrão na minha empresa para ficar trabalhando do meu lado. Entendeu? Então, quando Deus colocou lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos na casa do Senhor, as ofertas, Ele queria que você mostrasse a fidelidade que você tem, porque você vai ficar com 90% e você vai devolver 10% do que é dele. Na verdade, o 100% é dele. Mas você precisa mostrar para Ele que você é fiel a Ele, que você é uma pessoa que não é ladrão, porque a Bíblia fala que todo aquele que não dizima, está lá em Malaquias 3,10, né? Me roubas no quê? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então você vê que Abraão já era esperto, né? Abraão, quando ele foi lá, deu o dízimo ao Senhor. Então nós, há 19 anos atrás, quando eu comecei a praticar isso daí, irmãos, eu vi Deus na minha vida. Então tem irmãos aqui que me conhecem desde quando eu vim para cá, tem irmão que não me conhece. Então eu queria dar um pouquinho do meu testemunho e a gente vai aí falando mais alguma coisinha que a gente tem para falar. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei na igreja há 19 anos atrás. Na verdade, quem veio foi minha esposa. Ela veio para ter um curso que era para cuidar de crianças, assim, para educação de filhos, né? E ela acabou se convertendo. Depois de um tempo eu vim e acabei me convertendo no primeiro acampamento da igreja. No primeiro acampamento que teve na igreja, eu fui na igreja, tive um encontro com Deus, aí Deus fez algo na minha vida, transformou a minha vida, né, há 19 anos atrás. Né, e hoje eu estou aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas você vê a importância, né, de um acampamento, ou a importância da palavra de Deus, né, entrou no meu coração e me converteu. E aí, então, irmãos, olha, você vê a importância. Aí quando eu cheguei do acampamento, aí nós morávamos num apartamento aqui embaixo, aqui onde a Gisele mora, aqui embaixo nesses apartamentinhos, né? E lá eu fui ministrado, ficamos no acampamento tudo. Aí quando eu cheguei do acampamento, aí falei para minha esposa, falei assim, ó, tive esse encontro com Deus, aí tem alguma coisa falando com o meu coração, assim. Ela falou o quê, né? Porque nós éramos do mundo, né, irmão? Vocês não vão ligar não, né? Mas amém, Deus já me perdoou. Aí eu tinha um gato em casa lá da NET, né? Tinha um gatão lá, miau! Ligava a televisão antes de funcionar a televisão, miau, né? Ô Jesus, ô gatão danado. Mas você vê, as coisas do mundo, né? Infelizmente, que a gente estava falando, não se deixe corromper pelas coisas do mundo, né? Então, vamos lá, isso não tem nada a ver, não. Você dá uns 200 conto, o cara liga lá um gatão lá. Então tinha um gatão lá em casa, lá a gente ligava a televisão, miau, e tal. Mas, ó, irmãos, quando eu recebi a palavra do Senhor, por isso que eu falo para vocês, irmãos, integridade, ser reto, né? Ser temente a Deus, né? Eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz lá, arranquei o bichão, arranquei o gato. Falei, esse gato não vai ficar mais em casa, não. Puxei o fio da tomada, eu falei, ó, se um dia eu tiver condição de ter, eu vou pagar e vou ter, porque eu estou roubando, né? Então, quem rouba, né? Como que eu posso ter confiança de Deus se eu estou roubando, né? Aí fiquei pensando, falei, não, falei para minha esposa, vamos arrancar. Puf, arranquei tudo.
Fiquei com televisão normal lá, meio, né, faiscando aqueles negócios todos, mas ficamos, eu falei, peraí, aguenta aí, que se Deus permitir, a gente vai ter. Se não, amém, vamos ficar sem. E também naquela época, irmãos, eu bebia bastante também. Então, quando era aniversário da minha filha, só tinha a pequenininha, né? Só tinha a Ingrid na época, então a gente comprava caixas e caixas de cerveja, né? E foi mais ou menos uns 2 meses, acredito, antes de ela fazer aniversário, e estava lá no quarto, lá um monte de caixa de cerveja, de bebida, né? Falei, Jesus amado, olha lá, o prejuízo agora, o que eu vou fazer, né? Falei, não, mas está amarrado, em nome de Jesus, eu aprendi, peguei, fui lá no vaso sanitário, irmão, joguei tudo fora. A minha família não acreditava, mas foi uma conversão assim, minha família não acreditava, falava, não, esse cara tá de brincadeira, esse cara é louco, né? Eu falei, se faz mal para mim, eu vou dar para os outros. Aí joguei tudo fora. E no primeiro, aí foi o aniversário da Ingrid, né? E aí eu tive a ideia de chamar, também teve o nosso irmão aqui, que já faleceu, o Serjão, né? E fazia fantoche junto com a Simoninha. Aí nós fizemos o aniversário. E ele fez o fantoche, tal. Eu sei que naquela época ele fez o convite para aceitar Jesus. E tem a fita gravada, né? Várias pessoas, né, aceitaram a Jesus, para a honra e glória do Senhor. Né? Então você vê, há 19 anos atrás, Deus já estava começando a trabalhar no meu coração. A importância de trabalhar no meu coração. Aí, o que aconteceu? Aí, logicamente, nós queríamos que Deus abençoasse a nossa família. Queria mais um filho. Né? Por isso que eu chamo Isaac, quem não sabe, mas meu filho chama Isaac, que é o filho da promessa. Minha esposa não podia ter filho, tinha que tomar remédio, esses negócios todos. E agora, como é que a gente faz? Fala, não, vamos orar, né? Eu vou fazer a minha parte e Deus faz a dele. Então, deixa comigo. Coitada da irmã Sandrinha. Eu falo, ai Jesus. A irmã Sandrinha, quem conhece do Henrique, um dia eu estava na fila da unção, ela falou assim, irmão, e aí, como é que está a irmã? Já engravidou? Eu falei, ó, ainda não, mas eu estou fazendo a minha parte. Ai, que vergonha. Eu falei, mas é verdade, irmão. O único que veio pelo Espírito Santo de Deus é Jesus, né? Falei, deixa comigo, eu estou fazendo a minha parte. Agora Deus vai entrar com providência. E glória a Deus, vocês veem que, né, depois ela engravidou, teve meu filho, a gente tinha feito um voto, como eu falei, né, que depois a gente vai ver de Jacó também que fez um voto. Então eu falei assim, ó Senhor, se realmente for um filho, assim, a gente vai colocar o nome de Isaac para as pessoas verem, a gente testemunhar o poder do Senhor. Então ela não podia ter filho e engravidou e nasceu Isaac. Então logicamente, nasceu Isaac, nós morávamos num apartamento pequeno, eu falei, e agora, como que a gente vai fazer? Né, estamos morando num apartamento pequeno. Aí eu falei, vamos orar, né? Vamos orar para Deus abençoar, para a gente comprar alguma coisa maior. Aí Deus nos agraciou, passando um tempo, de comprar aqueles apartamentos na Morada dos Pássaros, era de 3 dormitórios. Aí eu falei, glória a Deus. E eu achando que eu tinha que vender o outro pequenininho, né? Aí eu falei, bom, vou vender o pequenininho para comprar esse outro. Aí Deus foi tão misericordioso que viu, acho que viu, né, a minha fidelidade com ele, falou, não, vou agraciar ele com outro apartamento. Aí eu comprei o apartamento de 3 dormitórios. Aí mudamos para lá, ficamos lá, e o apartamento ficou parado aí, vago. Então, por isso, quando o pastor me chamou, comecei a lembrar das coisas, né, que eu tenho hoje, que eu não tinha e o que Deus foi fazendo. Então, o pastor também lembra disso daí. E as pessoas, eu não sei se sabem ou não, mas eu vou falar hoje, né, do meu testemunho. E o apartamento ficou vago lá. E tinha um irmão aqui na nossa igreja que era missionário, né, o Marcos, um missionário, ele e a Sheila. Eles iam casar, que eles queriam se casar, só que missionário, vocês sabem, né, irmãos? Vivem na obra. Vivem, não tem condição nenhuma, vivem pela graça do Senhor. E aí, então, Deus colocou no meu coração da seguinte forma, eu falei para ele assim, ô Marcos, então faz o seguinte, você pode casar, que eu vou fazer o seguinte, meu apartamento está vazio, você pode morar lá no meu apartamento, não precisa esquentar a cabeça não, eu vou deixar você morando no meu apartamento. Aí minha família ainda ficou tudo doido, falando, você tá maluco, esse cara ficou doido, ficou crente e ficou doido, né? Deixar o cara morar de graça lá. Aí eu falei, não, mas é missionário, está precisando tal, né? Deixa o cara morar tal. Aí ele falou, Valmir, eu até estou pensando, eu te agradeço tudo, só que eu não tenho condição, porque tem que pagar condomínio, esse negócio. Eu falei, não, que é isso, rapaz, a obra é cheia, a obra é completa, eu pago o condomínio para você. O quê? Foi, o pastor está de prova, lembra? Ficou acho que uns 2 anos morando no meu apartamento e pagava o condomínio para ele. Falei, não, eu pago para você, meu irmão, fica aí, fica tranquilo. Você é um homem de Deus. Você lembra da Sulamita que passava ali, Eliseu para lá e para cá? Ficava observando, só olhando, será que esse cara é um homem de Deus? Um dia ela falou, vou fazer um quartinho para ele morar lá, lá no fundo, lá vou dar uma casa, vou dar um quartinho para ele, vou dar tudo para ele, né? Aí eu peguei essa palavra, falei, eu não sou bobo, né? Falei, deixa o cara morar aqui no meu apartamento. Ficou acho que uns 2 anos morando, foi não? Com uns 2 anos morando e eu pagando o condomínio para ele e tudo, e Deus me abençoou.
de uma certa forma, que depois ele acabou indo embora, levou os móveis, deixei os móveis com ele. Eu sei que depois eu vendi o apartamento também. Então é para mostrar para os irmãos a importância das coisas que chegam na nossa mão, que nós temos que administrar e também ajudar as outras pessoas, não é só para nós. Então precisamos fazer isso daí. Então estou dando meu testemunho de vida, não é que eu sou melhor que os outros, não. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, você tem isso, você tem aquilo, né? Mas não sabe o que a gente fez, né? Então hoje você fica sabendo, né? Então quem seria louco, entre aspas, de deixar uma pessoa morando na sua casa 2 anos, sem pagar aluguel, sem pagar nada? Ainda você paga o condomínio pro cara ainda. Fala, não, vou te pagar o condomínio. De vez em quando ainda, né? Pagava uma pizza de final de semana. Também nós demos, né? Eu e meu sócio lá, os ventiladores, quando construiu a igreja, nós demos todos os ventiladores para a igreja, há muitos anos atrás, né? Então são coisas que os ventiladores, né? Eu e meu sócio, o irmão da minha esposa. Então são coisas também que a gente vai colocando, que Deus vai vendo a sua fidelidade. Aí você pode falar assim, você dava ou você deu porque você tinha, mas eu não tinha, irmãos. Todo mundo sabe, quem me conheceu, eu vim do nada. Né? Então aí volta também aquela passagem, né, do profeta que foi pedir um pãozinho lá para a viúva de Sarepta, né? Aí falou assim, vai lá, faz um pãozinho para mim, né? Ela falou, mas eu tenho só um pouquinho para mim e para o meu filho, eu vou fazer o pãozinho aqui, vou comer, vou morrer, você que está querendo para você? Não, faz primeiro para mim, depois a gente vai resolver a sua situação. E ela obedeceu, né? Ela foi lá, fez o pãozinho, tal, e levou para o profeta comeu, depois o profeta orou, diante daquela circunstância, de tanto aqueles problemas que tinham naquela região, né, nunca faltou azeite e nem farinha na panela dela. Então você vê a importância de você ser fiel a Deus, né? De você estar com os bens do Senhor aqui com você, mas você está ajudando as pessoas. Então precisa fazer isso daí. Então esse é um pedacinho do meu testemunho, que depois a gente vai falar mais um pouquinho. Mas você vê que a importância de você estar mostrando para Deus que você é um servo fiel. Tudo que chegar na tua mão você está para ajudar as pessoas. Então isso é importante. Então a gente vai ver aqui, ó. Jacó, para a gente terminar com essa parte aqui, ó. Gênesis 28, 20 ao 22, dar o dízimo, ele deu o dízimo, mas na verdade eu quero ressaltar aqui o voto que ele fez. E passou ali naquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão, Esaú. Gênesis 32, 14. Então Jacó, ele lutou com o anjo, nós até tivemos a ilustração aqui na semana passada no encontro com Deus. Né, ele lutando com o anjo, prevaleceu, recebeu a bênção, trocou o seu nome, mas ele fez um voto com o Senhor. Falou, Senhor, quando ele saiu da sua terra, lá da sua casa, lá, que ele era um cara lá que gostava de enrolar as pessoas, pegou a bênção lá do seu irmão, né, então ele saiu fugido. Então quando ele saiu, ele não tinha nada, irmãos, não tinha nada, mas ele chegou, fez um voto com o Senhor, falou, Senhor, o que chegar na minha mão, eu te darei eu dízimo, né? Então você vê a importância do voto que ele tinha feito com o Senhor. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui, quando ele encontra o irmão dele, olha o presentinho que ele manda para o irmão dele, ó. Ele colocou aqui, Gênesis 32, 15, ele colocou 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Para quem não tinha nada, dar um presente desse para o irmão é brincadeira. Por quê? Porque ele tinha feito um voto com o Senhor e ele cumpriu esse voto. Então, quando você fizer um voto com o Senhor, irmão, você cumpra esse voto. Né? Melhor você não fazer um voto, que a Bíblia fala que é voto de tolo. Então, fez o voto, cumpra o voto que você fez. Independente do voto que você tenha feito. Mas se você se propôs a fazer o voto, fala, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui, assim, assim, assim. E se acontecer isso, tal, ó, vou cumprir e vou mostrar para o Senhor que realmente eu sou fiel. E aí, então, Deus vai te abençoar. Então, uma das características importantes quando Deus olha para você é os votos que você tem feito. Então, quais são os votos que você tem feito com o Senhor? E as pessoas às vezes não sabem, né? E não imaginam a importância de você fazer um voto. O ano passado, né, o pessoal estava me chamando de Moisés, aí quem me viu, né? Minha filha também ficou ruim no meio do ano passado, antes dela casar. E aí tivemos que levar ela desmaiada para o hospital, e aqueles monte de coisa. Ficou uma semana lá e não sabia o que tinha, o que não tinha. Aí eu lá na sala de espera, lá, comecei a orar. Aí falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer de voto para o Senhor? Falei, vou fazer um voto, né? Falei, puxa vida. Falei, Senhor, vou fazer o seguinte. Veio na minha cabeça, falei,
ó Senhor, se os médicos descobriram que ela tem e ela melhorar, a gente for para casa, eu vou ficar aí até o final do ano, fiz o voto, né? Até o final do ano, não vou cortar a barba e não vou cortar o cabelo. Nossa, quando eu cheguei em casa, eu falei isso aí para a mulher, ela falou, nossa, você tá de brincadeira, né? Você fez esse voto? Eu falei, eu fiz. Ei, irmãos, misericórdia. Eu falei, dia 31 de dezembro eu corto. Aí, mas vocês veem, né, que bênção, né? A gente brinca, mas vocês veem que interessante. Aí, naquela mesma semana que eu tinha feito o voto com o Senhor, eu voltei para casa, descansei no Senhor, aí descobriram o que ela tinha. Naquela mesma semana ela operou, aí resolveu o problema dela, graças a Deus, né? Casou também, mas não fiz o voto para casar não, mas fiz o voto para curar ela, mas amém. Porque senão ia ficar barbudo até hoje, né? Mas você tem que cumprir o voto, né? Independente do que for. Aí fala, é barbudo e tal, né? Aí eu chegava alguns clientes lá, ficavam olhando para mim, esquisitos, falando, ixi, que esse barbudão assim, aquele calor, aquele negócio suando, pinicando, cabelão assim, né? Aí no dia 31 de dezembro, deu meia-noite, nós estávamos tudo lá comemorando a passagem de ano. Aí eu fui lá no banheiro agradecer a Deus, né? E cumpri o voto. Aí eu fiz a barba, cortei o cabelo, tudo. Então você vê a importância, né, de você fazer o voto, independente do voto que você fizer. Mas se você fizer o voto, cumpra esse voto com o Senhor. Né? Não que você esteja duvidando daquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas para você mostrar, né, que você fala, Senhor, olha, realmente eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar outras pessoas. E uma das coisas que eu fico chateado assim, desses anos todos aqui, quase 19 anos aí que a gente tem visto, muitas pessoas que a gente ajudou, né, chegaram na igreja quebrada, destruída, com a família destruída, com problemas, né, problemas financeiros. Aí a gente orou, não arrumava emprego. Peguei até um pedido de oração hoje aí para a gente orar para uma irmã que estava precisando de um emprego. Então a gente orou, tal, a pessoa, o lar da pessoa, a palavra de Deus entrou, a pessoa foi abençoada, arrumou um emprego, arrumou tudo que tinha. E cadê a pessoa hoje? Está desviada, nem na igreja não vê mais. Como são ingratas, né? Então por isso que eu falei, você sabe de tudo que você tem, de quem é? Então vocês falaram amém, que é de Deus. Por isso, e a pessoa estava aqui dentro da igreja, pedindo, e Deus, pela sua graça e misericórdia, concedeu emprego para a pessoa, concedeu, ela comprou um carro, arrumou a casa, o casamento foi restaurado, foi tudo. E hoje a pessoa não está aqui dentro da igreja, está desviada. E a gente vai entrar agora no próximo tópico, o perigo de você ter bens na sua mão. Né? Qual é o perigo que você tem? De conseguir os bens, de conseguir algo na sua vida. Então a gente fica chateado por causa disso, que as pessoas vêm, fazem isso daí, recebem a bênção do Senhor e depois elas acabam, né, se afastando dos caminhos do Senhor. Então no momento que elas receberam, que era para elas estarem mais dentro da casa do Senhor, agradecendo, né, louvando o nome do Senhor porque conseguiram, elas simplesmente desviaram dos caminhos do Senhor. Aí o irmão faz um voto, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou fazer a obra do Senhor, vou levar os irmãos para a igreja, vou levar isso, vou levar aquilo. Aí o irmão compra o carro, aí o irmão some da igreja. Ô irmão, você também, puxa vida, fiquei quase 10 anos sem comprar carro. Agora que eu comprei um carro, preciso dar uma voltinha para vez em quando, né? Pô irmão, mas não é verdade? A gente fala... Puxa vida, né? Então eu fico chateado com isso daí. Então, mais um testemunho da minha vida, eu sempre gostei de praia, né? Sempre fiquei, desde a minha família, quando eu era pequeno, tinha muitos anos eu estava lá na praia. E aí comprei uma casa um tempo atrás, depois vendi, tal. Aí, Deus me agraciou esses anos atrás, que eu comprei um apartamento de frente para o mar. Né? Era o meu sonho, glória a Deus. Falei, Senhor, amém. Aí quando eu comprei o apartamento lá tal, aí comecei a mudar, né? Arrumei as coisas tudo lá. Aí o síndico veio falar comigo, desviado. Aí, olha só para você ver que interessante. Aí ele falou assim, ô Valmir, você, beleza, tal. Aí comecei a falar tal. Falei, você é cristão, né? Sou e tal. Aí ele falou assim, sabe o que eu queria te falar? Para você não ficar deslumbrado com as coisas que tem aqui no condomínio, né? Que esse apartamento é bonito, que é isso, aquilo lá. Porque eu conheci muitas pessoas que vieram aqui, que eram cristãos, que eram crentes, né? Compraram um apartamento aqui, bicho, o cara não sai daqui de final de semana, o cara não vai para a igreja nenhuma. Aí eu falei pro cara, rapaz, você não me conhece, cara. Falei, isso daí, como eu já nunca tive nada, isso aí para mim não é nada. Se Deus me deu, amém, tá aí, para mim desfrutar. Mas eu não vou deixar de fazer a obra de Deus e para ficar vindo aqui no meu apartamento. Aí ele falou para mim, não entendo, já faz quase 2 meses que eu não vou para lá. Aí ele, faz 2 meses que você não vem aqui, esse imóvel parado, esse negócio parado. Eu falei, mas amém. Eu falei, eu tenho os meus compromissos, né? Quando dá, eu venho e faço, né? Venho, fico com a minha família, legal, beleza. Mas quando não dá,
eu estou lá para fazer a obra do Senhor. Eu falei para ele, ó, primeiro, segundo sábado do mês, eu vou no Manancial. O último sábado do mês, a gente vai no Desafio Jovem. Depois tem umas visitas para fazer, depois tem isso, tem aquilo. Às vezes não dá para ir. Aí ele falou, mas ó, as pessoas aqui quando compram apartamento que se deslumbram, se desvia tudo, né? Eu falei, mas então o capeta está amarrado, coitado, e dançou, né? Porque não vai fazer isso aí comigo, não. Então, não é que eu sou melhor que os irmãos, viu, irmãos, que eu estou querendo dizer, mas tem que tomar cuidado, que a gente vai entrar aqui agora. O perigo de ter grande quantia de bens nas suas mãos, né? Se esquecer do Senhor, né? Esquecer da obra do Senhor, que é mais importante. Porque eu tinha certeza que se lá na frente, né, tudo aquilo que Deus me deu, eu me desviasse e fosse fazer outras coisas, eu não teria nada hoje. Estaria sentado no banco falando, puxa vida, mas eu não tenho nada, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas por quê? Porque eu tinha deixado as coisas do mundo, né, me corromper. Então isso é importante. Quero que você saia daqui nessa noite, a importância de ser, nós estamos estudando mordomias dos bens, mas para você ser mordomo você precisa ter os bens. Mas para você ter os bens, você precisa mostrar a sua fidelidade com o Senhor. E foi aquela frase que Deus me deu, melhor ser mordomo e morar no palacete e desfrutar das coisas boas de Deus, do que ser rebelde, ser ladrão, né, e viver no vilarejo, viver uma vida, né, de miséria. Então é tão simples a vida, é tão simples você conseguir as coisas de Deus. E antes da gente entrar nesse último tópico, aí eu vou falar da bênção que Deus deu, que eu comentei com o pastor e com a pastora. Então nós montamos a nossa empresa há 20 anos atrás. Né? Nós temos a empresa há 20 anos atrás. E várias pessoas da nossa igreja também trabalhou com a gente. O Felipe e vários adolescentes naquela época. Humberto, a Priscila, várias pessoas aqui da igreja trabalhou com a gente lá. Então a gente sempre estava orando para Deus abençoar e a gente comprar a nossa sede própria. Né? Então a gente orando, pedindo para Deus e passando assim, sabe, o tempo passando. E eu sei que esse ano aqui nós vamos fazer 20 anos de empresa. E aí Deus, pela sua graça e misericórdia, concedeu para a gente a nossa sede própria. Glória a Deus. Mas tudo por causa, né, da nossa fidelidade com o Senhor. Entendeu? E aí a gente olhou vários imóveis, né, para comprar, e a gente ia para lá, ia para cá, e eu sempre orando, minha esposa sempre orando, Senhor, se for da sua vontade, é esse imóvel, eu sempre faço isso daí, tudo que eu vou fazer, Senhor, se for da sua vontade, se der qualquer probleminha, eu já sei que não é. Então, o imóvel estava tudo certo, tal, pronto, deu problema na documentação. Aí eu falava para a corretora, já sei que não é. Como que você já sabe? Porque eu já orei para Deus. Nossa, mas é assim? Eu falei, é assim, se já deu problema, não é. Interessante. E aí, essa casa que nós compramos aí agora, por vocês verem, irmão, eu passei de manhã, a casa estava lá, vende-se. Aí falei, amém. Falei, legal, né? Um casarão lá que tem. Falei, amém. Aí passou um pouco, minha esposa passou a tarde, viu lá também. Aí à noite nós estávamos conversando, ela falou, olha, você viu a casa lá, tá para vender? Eu falei, é mesmo? Eu também vi, né? Falei, de repente, né? Pode ser, né? Então vamos lá então. Aí liguei para o corretor, tal, começando a conversar, negociação. Irmãos, ó, e a Margarete pregou, também esses tempos atrás, me chamou muita atenção, né, do seu passado, né, tem aquele filme lá, o teu passado te condena, né, você quer fazer alguma coisa, aí você dá 2 passos para trás para arrumar algo que você fez errado, para depois você dar um passo para frente. Então você fala, puxa, pisei na bola com aquela pessoa, fiz alguma coisa errada lá atrás, aí você quer andar, mas você está enroscado lá, né, no passado. Então o que aconteceu? O dono do salão foi tirar informação nossa, né, minha e do meu sócio. Aí foi lá, a gente não sabia, mas depois ele falou isso daí. Fui pegar informação, quem é esses caras para comprar esse imóvel assim. Aí foi pegando informação, eu sei que ele chegou, pegou a chave do imóvel e falou, ó, tá aqui a chave do imóvel. Não, mas a gente nem deu sinal, não, a gente já sabe quem vocês são. Tá aqui, ó. Eu fiquei 2 meses com a chave do imóvel antes de sair o financiamento, sem pagar nada. É de Deus ou não é de Deus? Então, quando Deus está no negócio, né? Então a gente fica contente, a gente vê que a gente tem que administrar. Então, eu estou administrando a minha empresa lá, porque eu sei que quando eu partir a empresa vai ficar lá. Foi Deus que me deu, mas enquanto Ele me deu, é o talento que Deus me deu, que o pastor pregou, é o talento, é o dom que Deus me deu. Então eu tenho que prosperar para me ajudar mais pessoas. Muitas pessoas dependem daquele local. E Deus tem cada vez mais sendo misericordioso, agraciando a gente, e a gente tem abençoado as pessoas.
Então essa é a importância, né? Você vê, de você colocar as coisas na mão do Senhor. Há 20 anos atrás nós não tínhamos nada. Então não estou dizendo, vem para Jesus que você vai ter tudo, não, irmãos. Vem para Jesus que Jesus vai resolver os seus problemas. Ele vai resolver os seus problemas. Você vai ter um monte de problema. Mas se você for fiel ao Senhor, se você se mostrar diante do Senhor, que você é uma pessoa fiel, você pode ter certeza que eu não sou melhor do que você. Para ter as coisas que Ele me deu, Ele pode dar para você também. Mas se a pessoa reter, a pessoa for avarenta, então aí não tem como Deus conceder algo na sua vida. Então pensa nisso daí, pensa nessa noite, né? Saia daqui nessa noite pensando, olha, eu vou começar a ajudar, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, porque nós vamos fazer a feijoada. Dá tempo, né? 10 para as 8. Nós vamos fazer a feijoada missionária, tivemos a ideia, e a gente vai arrecadar também os alimentos, porque para a gente, senão não compensa para a gente. Então, cada um que puder doar alguma coisa, meio quilo de linguiça e tal. Aí uma irmã já doou 10 quilos de feijão. Eu falei, irmã, não é tão bom dar do que receber? Ela falou, é verdade, irmão. Eu falei, porque enquanto está dando, você tem alguma coisa sobrando. Agora, quando você vai receber, é que você não tem nada. Então é muito melhor você dar do que você receber. Aí a irmã falou, não, eu estou dando 10 quilos com o maior prazer, porque Deus tem me abençoado cada dia mais. Olha que gostoso. Aí eu falei para a irmã, é verdade, se você partir desse princípio, é muito melhor você dar do que você ficar esperando, sentado, recebendo. Irmão, dá para você me arrumar 1 quilo de feijão? Porque você não tem. Agora, quando você dá 10 quilos, poxa, tá sobrando, porque senão você não dava. Então, essa é a importância, né? Então, aí, depois no final, né? Você vai lá conversar comigo, aí dou aí 1 quilinho de feijão, uma linguicinha, mas é pra gente ajudar o missionário que está lá, passando necessidade, que a gente falou. Missionário não tem salário, missionário vive da obra. E a gente está aí para comprar o filtro para ele poder beber uma água aí limpinha, uma água abençoada. Amém, irmãos? Então, saia daqui pensando isso aí. Comece a partir de hoje, né, exercitar isso daí. Comece a abençoar as pessoas, porque enquanto você abençoa, Deus olha para você e fala, no momento certo eu vou abençoar ele. Quando você menos espera, você vai e é abençoado. Eu lembro de uma passagem também para os irmãos, como é que eles chamam? Da Jocum. Quem lembra dos missionários da Jocum que tiveram na nossa igreja aí? Esses tempos atrás aí, né? Tinha uns 8, acho que era 8 missionários, né? Acho que era 8. Eu sei que eu estava orando lá um dia, lá atrás e tal, aí eu vi eles para lá e para cá, para lá e para cá, aí Deus me falou assim, ó, faz um churrasco para eles, chama eles lá em casa, lá, na sua casa. Aí eu falei assim, eita Jesus, então tá bom. Aí minha filha tinha contato lá com a filha do Cido, né? Falou, ó, convida eles para vir, né? Depois da escola bíblica, num domingo, para eles comer um churrasco, bem no último dia que eles iam vir. Aí eu fiz um churrasco lá para eles. Irmão, você tinha que ver a alegria deles. E aí também é outra coisa, né? Eu brinquei assim, eu fui lá comprar uma carninha, eu falei, vou comprar aí uma carne de segunda, né? Missionário que come, mastiga. Aí Deus falou, não, você tem que comprar o de melhor, meu. São os meus servos, né? Não estou te dando dinheiro para isso. Falei, então amém. Falei, mas então compra um contrafilé. Aí ele falou, não, compra picanha, rapaz, que negócio é aí? Falei, eita Jesus, só tá bom demais desse jeito, né? Eu brinquei, mas eu falei, mas vocês veem que interessante, né? Aí eu falei, então tá bom, só mandou fazer isso aí. Aí eu fiz um churrasco, mas pergunta para eles se um dia vocês tiverem a oportunidade. Tem que ver a alegria deles. Os irmãos, ai que delícia, irmão, que Deus abençoe, irmão. Eu falei, lógico que abençoa, rapaz, você está aqui, você acha que não vai abençoar? Né? E fizemos sobremesa, nós temos que ver a alegria deles. Então você vê, irmão, a necessidade, os irmãos estiveram por aqui, vocês tiveram a oportunidade. Então semeia, né, na casa do Senhor, semeia na vida dos irmãos que você vai colher depois. Né? Essa é a importância. Aí que a gente está falando, mas eu não tenho. Então, se você não tem para fazer um churrasco de picanha, por enquanto você não tem, chama eles para comer um bolinho de fubá, dá um chazinho que eles aceitam, né? Eles estavam comendo charchicha aí a semana toda. Quando chegaram em casa lá, falaram, ô meu irmão, que delícia essa picanha, né? Então é isso aí. Então, se você não tem, mas pelo menos semeia, né? Semeia na casa do Senhor que você vai ver que Deus vai te abençoar. Amém? Então, para a gente encerrar o último, perigo de ter grandes quantias de bens. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Diz assim, ó, do 11 ao 18. Eu vou ler o texto para os irmãos entenderem. Ó, o que Deus está falando, ó. Irmãos, quando, pois, tiveres comido, fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não esqueças do Senhor teu Deus. Olha só. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar o quê? Os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje eu te ordeno.
para não suceder que, havendo vocês comido, ficarem fartos, e havendo edificado, olha só, boas casas, e habitando-as, e tiverem aumentado os seus gados, aumentado os seus rebanhos, e acrescentar prata e ouro, e multiplicar tudo quanto tens, olha o perigo agora, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha perdeneira, que no deserto ele te sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para que no fim te fazer bem, e digas no teu coração, olha o perigo, a minha força e a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, para que se você neste dia, será porém que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Irmãos, como é triste essas pessoas. Então minha esposa esses dias estava falando dessas pessoas que a gente ajudou, que a gente fez isso, e aí fica colocando lá no Facebook lá as fotos que viajou, que fez isso, que fez aquilo e tal. E ela falou, como que pode? Então lá no Salmo 70 também, o salmista também estava se revoltando com a prosperidade dos ímpios, né? Porque se eles não estão na casa do Senhor, eles são ímpios. Então, por que? Eles viajam, eles têm isso, têm aquilo, né? Mas aí aqui fala aqui, ó, certamente perecereis. Eu falei, mais cedo ou mais tarde, você vai ver a justiça de Deus sobre essas pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para quando a gente ter os bens, aqui, ele te dá prata e ouro, seria financeiramente. Então quando você tiver numa situação boa, não é só para você se esquecer do seu Deus e achar que você conseguiu alguma coisa, que você tem alguma coisa. Se você tem é porque Deus te deu, e confia em você, e é para você ser um canal de bênção aqui na terra. Então você tem que ser assim. Quanto mais você ajudar, essa é a multiplicação do Senhor. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Porque no tempo da sequidão, no tempo das dificuldades, Deus vai te sustentar. Então eu tenho vários outros testemunhos, né, para dar. Em tempos de dificuldades na nossa empresa, de 20 anos, meu sócio está aí, ele pode provar. Passamos por dificuldades em meses que a gente não ia ter dinheiro para fazer pagamento, não ia ter dinheiro para fazer nada. De repente aparecia lá 20 mil reais na conta. Aí eu falei, nossa, 20 mil reais na nossa conta? Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Né? Aí puxa para cá, puxa para lá. Aí foi um cliente que depositou para nós, achando que não tinha pago a duplicata. Ele já tinha pago a duplicata. E nós tínhamos começado com ele há pouco tempo, não era muito tempo, mas nós estávamos começando com ele, mas não tínhamos a confiança que nós ganhamos com ele. Quando eu liguei para ele, eu falei, olha, você depositou 20 mil reais na minha conta. E está errado, porque você já pagou já. E eu precisando do dinheiro. Eu falei, oh, meu Deus do céu, 20 mil na minha mão para me pagar minhas contas, mas me dá o número da sua conta que eu retorno para você, porque você está errado, né? E eu orando, Senhor, né? Aí, o que Deus faz, tá vendo? Aí Deus falou assim, colocou no coração dele, falou, vamos fazer o seguinte, você foi um cara bem honesto, puxa, gostei de vocês mostraram que vocês são honestos, qualquer um que ia ligar para mim para falar que tinha depositado 20 mil reais a mais. Vamos fazer o seguinte, deixa aí na sua conta mesmo, e quando você puder, você vai me mandando os brinquedinhos aí, a gente vai descontando. Eu falei, eita Jeová, eu falei, é bom demais, né? Tá vendo? Então, você vê, são vários testemunhos que a gente vê da sua integridade, né, da sua honestidade que você precisa, né? É importante, porque Deus está olhando. A pessoa podia até falar, ó, nunca ia descobrir. Né? E eu ia falar, ó, foi de Deus, hein, ganhei 20 mil reais. Né? Tem gente que ia dar até testemunha, vinha aqui, olha, apareceu 20 mil reais na minha conta, é de Deus, hein? Brotou os 20 mil reais na minha conta. Mas não, né? Você tem que ser honesto, não é seu.
Mas aí Deus reverte de bênção para você. E naquele dia a gente glorificou o Senhor, conseguimos pagar todas as nossas contas e fomos caminhando. Então, são vários testemunhos que a gente vai lembrando, que eu posso falar da minha vida, que é importante para os irmãos. Não sou diferente de ninguém, sou pecador, tenho meus problemas, minhas falhas, né? Mas diante do Senhor, quando é para fazer as coisas do Senhor, eu sou bem sério, né? Eu sou bem temente ao Senhor. Eu tenho medo mesmo assim de pisar na bola com o Senhor, porque eu vi tudo que Ele fez na minha vida. E creio que vai fazer na vida dos irmãos. Amém? A conclusão, então, ó, nós dizemos assim, ó, entendemos que todos os nossos bens, seja material, espiritual, físico, são de Deus, apenas administradores para o Senhor. Devemos manter tudo na mais perfeita ordem, em harmonia, para alcançarmos êxito em nossa administração aqui na terra. Então, só ressaltar aqui a respeito de família também. Então, a nossa família também é um bem que Deus deu para nós. Né? Quando Ele olhou para mim, para você, Ele falou, ó, você vai fazer parte dessa família, você vai fazer parte dessa, daquela. Então, eu sempre falo para minha esposa, né? Nós temos que preservar muito bem a nossa família. Né? Eu, minha esposa, meu filho, minha filha, agora meu genro, mas nós temos que preservar bem. Então, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, alguma coisa está dando errado no seu lar, eu sempre falei isso daí. Monta uma campanha de oração, começa a interceder, faça um voto com o Senhor, porque não é normal, né? O normal é a sua casa, o seu lar, aquilo que Deus te deu, é ser um pedacinho do céu lá. Então, se está acontecendo qualquer coisa, problema com seus filhos, problema com o seu cônjuge, né, a primeira coisa que a pessoa faz é não vir mais para a igreja. Não, continue, né, seja perseverante. É um bem que Deus te deu e você tem que administrar bem. Então, eu falo para os homens, né, nós somos sacerdotes do lar. Né? Quantas vezes a Tânia está orando lá, aí ela me chama e falou, ó, vem para cá que o negócio está feio. E é você que tem que orar. Eu falei, então tá bom, né, então vamos embora. Entendeu? Então, porque na hierarquia espiritual, né, você é o sacerdote do lar. A mulher pode orar, mas tem demônio que só vai sair se o sacerdote do lar tomar uma posição, orar e repreender. Eu sempre falo isso aí para os homens. Eu falo, tem que tomar uma posição, porque não é deixar só para a mulher orar, não. Né? Então, nós temos que preservar a nossa família. É um dos bens maiores que Deus nos deu. E é a consequência, porque, que eu sempre falo, meu pai partiu já há muitos anos atrás. Né, eu tenho só minha mãe só. Mas quando ela partir, né, eu tenho certeza que eu fiz o de melhor para poder ficar junto com a minha mãe, para ajudar, para fazer aquilo. Para que um dia mais tarde você não tenha remorso, né, que a gente falou sobre perdão, né, não tenha ressentimento. Né, você fala, não, nós fizemos o que tinha de melhor. Então, faça o de melhor para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Por quê? Porque é um bem maior que Deus te deu. Então, preserve a sua família, né? Ore por ela, interceda por ela, faça campanha, faça voto com o Senhor, porque você vai ver como que Deus vai te abençoar. Você vai ver, aí você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É a coisa mais gostosa que você tem, né? E nós não somos diferentes de ninguém, né? De você entrar na casa do Senhor e estar os seus filhos servindo ao Senhor. E a sua esposa servindo ao Senhor. Então, né, você que entrou aqui nessa noite, né, seus filhos não estão no caminho do Senhor, o seu cônjuge está com problema, pode ter certeza, sabe? É o bem que Deus te deu. Então, lute por esse bem, né? Não deixa com que Satanás e os seus demônios destruam o seu lar. Lute, né, com todas as suas forças, que você vai ser recompensado. Você vai poder vir um dia aqui na frente e dizer, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos e serviremos ao Senhor. Amém? Então essa é a conclusão. Eu deixo aí uma pergunta para os irmãos então, para a gente encerrar. Como você tem administrado os bens que têm chegado na sua mão? Como que você tem administrado? Pensa aí. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em sua mão? Tanto bens materiais, como físico, como seus talentos, seus dons, como seus ministérios. Como que você tem administrado? Pensa aí, fecha os seus olhos, a gente vai orar para encerrar. E aí pensa aí, vai pensando, né? Como que você tem administrado, como que você tem agido, né? Se você realmente tem sido uma pessoa, né, que tem pisado na bola com o Senhor, tem sido uma pessoa negligente nessa área de administração dos bens, né, peça para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus te ajudar, para você poder administrar bem.
para que você também possa mostrar para o Senhor a sua fidelidade com o Senhor. Se você até hoje não entendeu o que é dizimar na casa do Senhor, o que é ofertar, né? Que você entenda nessa noite a importância de você não ser olhado para com Deus, não os pastores, os diáconos ou então a diretoria da igreja olhar para você e falar, ah, você não dá o dízimo, você é ladrão. Não, para nós, o julgamento nosso não cabe ninguém, mas a Deus. É Deus que vai olhar para você e vai falar, você é um ladrão, como que eu posso confiar em você e dar alguma coisa para você? Como que pode? Né? Então, que você possa sair nessa noite convicto, né? Entendendo que é importante você ser fiel ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças e te louvar, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, eu sei que essa palavra primeiro veio de encontro à minha vida e eu te agradeço porque o Senhor tem sido na minha vida há quase 20 anos, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem me ajudado a entender o propósito que o Senhor tem na minha vida. Estou com o meu coração aberto, a minha vida, a minha família, disposta a fazer a tua obra, a fazer aquilo que é necessário, Pai. Eu quero colocar também a cada família aqui representada, a cada um que entrou aqui dentro dessa igreja, que ouviu essa palavra, ó Pai, que o Senhor venha de encontro a essas vidas, ó Pai, que eles possam fazer esse voto contigo nessa noite, aquele que não dizima, aquele que não oferta, aquele que tem retido, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, ó Pai, aquele que está passando necessidade, aquele que tem necessidade de algo, que o Senhor venha suprir, mostrar a sua grandeza, assim como o Senhor foi na minha vida, eu quero também abençoar o nosso irmão, eu quero estender as minhas mãos e derramar, Pai, sobre eles, ó Pai, a bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, que venha a ser estendida sobre eles, ó Pai, que eles possam entender o propósito que o Senhor tem na vida deles, esse estudo que nós estamos fazendo, ó Pai, sobre mordomia, que nessa noite eles possam entender também que os bens, que tudo aquilo que tem chegado em suas mãos, é que eles tenham que administrar muito bem, que eles possam administrar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, para que no final de tudo, nós possamos ter um encontro contigo e o Senhor olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, mas no muito te colocarei, ó Pai, e assim eu quero te agradecer por esse privilégio, Pai, de cada vida que veio aqui nessa noite, ouviu a sua palavra, ó Pai, que elas possam ser libertas de todos os seus paradigmas, de todos os seus dogmas, de tudo aquilo que as pessoas aí no mundo têm falado, que é besteira servir ao Senhor, que é besteira dar dízimo, que é besteira dar oferta, que é besteira ajudar os outros, como esse mundo aí fora tem a lei do Gerson, primeiro é eu, e eu que tenho que levar vantagem em cima das pessoas, eu tenho que ser amoldado com o mundo aí fora, ser corrupto, fazer coisas que não agradam ao Senhor, ó Pai, que eles possam ver que a importância que nessa noite foi falado e foi pregado, de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de coração puro, uma pessoa, ó Pai, na qual está pronta para ajudar na Tua obra, Senhor. Muito obrigado por essa noite, eu quero te agradecer por tudo e o fazer em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastora? Amém. Obrigado, Valmir. Deus abençoe. Tudo que o Valmir